Eu sou Maurício, eu sou médico assistente da equipe de marca-passo. Queria agradecer ao convite, tá, pela participação com essa aula na Liga de Estimulação Cardíaca Artificial. O tema da aula é de cardiodesfibriladores implantáveis, os conceitos básicos. Bom, eu acredito que todo mundo já tenha passado pela anatomia, mas eu trouxe inicialmente um breve relato do sistema de condução cardíaco. Foi retirado do livro do Ellenbogen, mas vocês podem ver ao início de tudo isso o nó sinusal, da onde parte o primeiro estímulo. Secundariamente, os feixes internodais vão estar levando até o nó atrioventricular, que vão descer pelas fibras de His-Purkinje e, consequentemente, vão causar e levar a condução cardíaca normal. Quando nós usamos um dispositivo de estimulação cardíaca artificial, aqui é o exemplo de um marca-passo, mas mais para frente a gente vai entrar propriamente dito no CDI, ele, em geral, ele é colocado nas câmaras direitas, principalmente do ventrículo direito e do átrio direito, como vocês conseguem ver direitinho nessa foto. Primeiro o eletrodo do ventrículo direito e depois o eletrodo do átrio direito. Para nós que estamos acostumados diariamente a ver radiografias e vermos também relacionados com a parte do dispositivo, quando a gente pede para ver a posição ideal do dispositivo frente após a colocação, é dessa maneira que nós vamos ver, tanto na apresentação em anteroposterior quanto na apresentação de perfil. Entrando bem agora realmente na aula relacionada com o CDI, com cardiodesfibrilador implantável, o problema da morte súbita é um problema muito importante, muito palpitante relacionado aos dias de hoje. Essa é uma foto antiga que o Dr. Martino sempre gosta de usar nas aulas dele. Eu acabei tendo a liberdade de pegá-la, porque mostra um médico antigo, diante de um paciente que teve uma morte súbita, ele tentando entender o que realmente está acontecendo. E o que é a morte súbita? Como é que ela é determinada pelo dia de hoje? Tá? É a morte inesperada por uma causa cardíaca após a perda abrupta da consciência. E isso tem que acontecer dentro de mais ou menos 1 hora após o início dos sintomas. E por que isso é tão importante? Porque 50% das mortes são de causa cardíaca. E existe um grande problema relacionado com a saúde pública. Um exemplo, nos Estados Unidos, nós temos aproximadamente de 200 a 400 mil casos ano de morte súbita, o que mostra realmente a grande quantidade de pessoas que podem ser tratadas pelo cardiodesfibrilador implantável. Esse é um gráfico bem interessante, é uma publicação razoavelmente antiga, de 1989, mas que leva em consideração o sucesso da cardioversão frente ao tempo, ou seja, o sucesso da ressuscitação da morte súbita. Nós temos uma chance que diminui, em média, de 7 a 10% por cada minuto de parada cardíaca. Né? Eu acredito que todos vocês aqui acadêmicos já devem ter passado talvez ou por um suporte básico de vida, né? Ou vão ouvir falar do ACLS. São tratamentos que nós temos que fazer e é preconizado principalmente fora do Brasil, pelos Estados Unidos, pela American Heart Association, para tratamento dessas pessoas, para que eu consiga diminuir cada vez mais o risco e ter maior sucesso relacionado com o tratamento da morte súbita. Eu acredito que muitos de vocês tenham visto esse vídeo já originalmente. Está relacionado a um evento durante um jogo de futebol. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Aqui é um evento que aconteceu, acho que vocês talvez sejam um pouco novos, mas devem lembrar do Serginho, que foi o jogador do São Caetano. Foi o caso mais famoso que aconteceu aqui no Brasil. Houveram outros, um camaronês, que também teve a morte súbita, e esse foi um paciente que acabou acontecendo isso durante um jogo de futebol, o que é muito comum. Esses pacientes, muitas vezes, eles têm doenças estruturais no coração, ou mesmo doenças genéticas, muitas delas não são sabidas, e no momento que eu tenho um esforço físico, é quando acaba acontecendo a morte súbita e o evento mais importante de cada paciente. E por que isso acontece? Existem vários tipos de parada cardíaca, as principais são a taquicardia ventricular sem pulso, que está mostrado aqui no primeiro exemplo. Após isso, a gente pode ter também a fibrilação ventricular, a sistolia e a atividade elétrica sem pulso.
Mas, lembrando que 85% das mortes súbitas elas estão relacionadas com a fibrilação ventricular ou com a taquicardia ventricular sem pulso. Então, são esses exemplos que serão tratados pelo uso do desfibrilador. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do ABCD, agora um pouquinho diferente, é o CABD do atendimento de urgência, o uso do desfibrilador externo automático, que é utilizado nos pacientes que eventualmente possam ter uma morte súbita em casa, não têm um cardiodesfibrilador implantável e, consequentemente, necessitam desse tipo de dispositivo para a ressuscitação. Aqui são todos os exemplos de desfibriladores que nós temos. O primeiro exemplo, o maior de todos, vocês talvez já tenham visto no hospital ou no pronto-socorro, é o desfibrilador convencional. O exemplo do meio, o desfibrilador externo automático. E o último exemplo é aquilo que a gente mais vai falar a partir de agora, que é o cardiodesfibrilador implantável. Notem a diferença do tamanho entre eles. Tudo aquilo que eu tenho no primeiro exemplo, no desfibrilador do hospital, cabe nessa pecinha pequenininha que pesa mais ou menos 65, 70 gramas. Então é algo muito pequeno e muito ideal para você te colocar no peito do paciente e conseguir evitar eventos como daquele primeiro jogador que vocês viram. Um breve histórico a respeito do desfibrilador externo, o cardiodesfibrilador implantável, perdão, renota o ano de 1967. O professor Mirowski, que era um polonês, ele foi o pioneiro em tratar e reconhecer a morte súbita como um problema de saúde pública. Ele tinha um grande amigo que trabalhava com ele, né, e nesse ano de 67 esse colega médico faleceu. E faleceu devido a uma arritmia cardíaca, teve uma morte súbita. A partir de então, ele ficou muito indignado e resolveu estudar e tentar entender a maneira por que isso aconteceu e como que ele poderia reverter, tentar tratar esse paciente. Infelizmente, nessa época, mesmo nos Estados Unidos, não existia o atendimento de urgência como ele é hoje. Esse paciente não conseguiu uma desfibrilação externa, né? Então ele começou a pensar, então se eu não tenho condições de fazer uma desfibrilação externa, será que se eu conseguir fazer uma desfibrilação interna, esse doente não teria uma chance de sobrevida, uma chance de conseguir não ter tido essa morte? Nesse momento passaram-se por vários estudos, até que em 69 o Mirowski ele se uniu ao Dr. Morton Mower e foi a primeira vez que conseguiu-se um protótipo para ser usado em cães. Então foi a primeira vez que a gente conseguiu realmente um cardiodesfibrilador que conseguiu ser implantado no animal, foi induzido uma fibrilação e após isso foi revertido. Porém, passou-se um grande ato de tempo, até que somente em 75 é que esse CDI foi homologado pelo FDA, pela Food and Drug Association lá dos Estados Unidos, e permitiu que isso fosse ser utilizado em humanos. Mais alguns anos de pesquisas aconteceram, até que somente em 1980, toda essa equipe do professor Mirowski, o Dr. Mower, o Dr. Wilsfield e o Dr. Philip Red, eles permitiram um implante junto no paciente humano, que foi lá no John Hopkins. Foi a primeira vez que o cardiodesfibrilador realmente foi utilizado com sucesso no paciente. Eu vou mostrar daqui a pouquinho as fotos, mas assim, é interessante que naquela época o CDI ele pesava 225 gramas. Hoje eu disse que ele pesa mais ou menos 60, 70 gramas. Então imagine a diferença do tamanho e do peso que esse CDI tinha. Tá? Para poder fazer o implante adequadamente, foi necessária uma toracotomia, ou seja, precisou abrir o peito do paciente para a colocação dos eletrodos e também a colocação do desfibrilador. Já no final da década de 80, assim como o marca-passo foi evoluindo e já conseguiu-se fazer um implante percutâneo, ou seja, sem o uso da toracotomia. Hoje, ao contrário dos primeiros protótipos, como eu falei, eles foram diminuindo e praticamente miniaturizaram todos os sistemas. Isso é uma imagem que, para vocês notarem como que era o funcionamento e como que eram os exemplos relacionados com os aparelhos. Nós temos aqui, no primeiro, o uso de alguns patches que eram colocados no paciente, que lembram muito as pás do desfibrilador externo, que acho que vocês já devem ter visto alguma vez. Esse foi o primeiro exemplo que o Dr. Mirowski usou anteriormente, com eletrodos maiores e com um gerador que era tão grande que ele tinha que ser colocado em cavidade abdominal, senão o paciente ele não conseguia nem sustentar o braço pelo peso e pelo tamanho que ele tinha. Hoje, as pás viraram um pequeno eletrodo. E o gerador tornou-se tão pequeno que ele fica numa localização subcutânea, de preferência, numa localização subclávia, em geral submuscular, mas que o paciente consegue, consequentemente, ter uma vida normal, como com esse dispositivo, sem senti-lo, sem ter nenhum tipo de alteração.
Aqui nós temos os dois exemplos. Esse aqui foi o primeiro colocado no paciente. Eu ampliei para os senhores poderem ver direitinho os dois, mas esse aqui é no mínimo 3 vezes maior do que a gente tem hoje. E essa aqui eram as pás utilizadas, como eu disse, muito parecidas com as pás dos desfibriladores externos. Hoje ele é muito menor e o eletrodo é isso aqui. Tá? E essa pequena região aqui, que nós chamamos de coil, e essa outra pequena região aqui, que também é outro coil, são o que são as pás. Tá? Isso daqui tornou-se essas duas partes, que são aonde é feita a desfibrilação. O Dr. Mirovski, ele faleceu em 1990, tem uma foto dele aqui com o Dr. Moyer, tá? No momento que eles conseguiram a liberação para o feitio desse primeiro implante lá em 1980. E o que é um desfibrilador, um cardioversor implantável? Qual que é o importante da gente entender a respeito dele? O cardioversor desfibrilador implantável ele é um minúsculo computador, nada mais é do que um sistema lógico de um computador que tem baterias, tem uma pequena caixa de titânio, que é o que envolve o aparelho em si, tá? E ele tem mais ou menos o tamanho de um relógio de pulso, né? E pesa, como eu disse, hoje aproximadamente 70 gramas. O CDI ele é implantado sob a pele, né? Tipicamente abaixo da clavícula, como eu tinha dito. Do lado esquerdo, do lado direito, hoje nós damos uma preferência pelo lado esquerdo, mas isso é só pela facilidade da colocação no momento da cirurgia. Tá? E além do próprio dispositivo, existem os cabos eletrodos, como eu já mostrei aqui, que são implantados, tá, com 2 propósitos. Primeiro, ele vai carregar o sinal do paciente para o aparelho e depois fazer o choque do aparelho para o paciente. E a terceira parte do dispositivo é um programador, né, que na verdade é aquilo que fica fora do corpo do paciente, é um outro tipo de computador que é possível de eu fazer a interface entre o paciente e o médico, para ele conseguir entender o que aconteceu com o paciente, o que aconteceu com aquela arritmia e eu conseguir programar adequadamente o meu dispositivo. Vamos lá, vamos esperar que esse aqui tenha som, porque esse é importante. Eu só peço de perdão que esse vídeo está em espanhol, mas é bem fácil de entenderem, mas se eventualmente tiver alguma dificuldade com a língua, depois a gente traduz. Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan, asegurando que su corazón lata a un ritmo constante. Si ocurren problemas con el sistema eléctrico de su corazón, puede desarrollar latidos del corazón anormales y potencialmente mortales, denominados arritmia. Es posible que su médico desee que se le inserte un desfibrilador cardioversor implantable, o ICD por sus siglas en inglés, para restaurar el ritmo normal del corazón y evitar una muerte súbita cardíaca. Durante el procedimiento, su médico deslizará un cable pequeño a través de una vena hasta que llegue a su ventrículo derecho. Los cables controlan el ritmo cardíaco de forma continua. Después de verificar que el cable esté en el lugar correcto y funcione apropiadamente, su médico unirá el cable al generador ICD. Luego, su médico insertará el dispositivo ICD por debajo de la piel de su pecho, debajo de la clavícula. El aparato ICD a baterías controla constantemente los latidos de su corazón mediante una computadora. Si se produce una arritmia mortal, el aparato ICD envía una descarga eléctrica a su corazón, reajustando los latidos de su corazón. El aparato ICD también puede ser programado para marcarle el ritmo al corazón y restaurar su ritmo natural. Perfeito, pessoal. Acho que nada muito diferente do que a gente mostrou até agora, que o vídeo fica bem mais fácil de entender o que estava conversando. Isso aqui, o primeiro traçado ele é real, tá? O segundo eu peguei só para poder comparar. É um pouquinho para frente do que vocês estão, acho que viram até hoje, mas vai entender direitinho com o vídeo que eu vou mostrar depois. Tá? Isso aqui é um traçado de um cardiodesfibrilador, como o aparelho vê a arritmia. Tá? Quando a gente faz um eletrocardiograma de 12 derivações, a arritmia mostra dessa maneira. Tá? Alguém sabe o que é isso aqui? Só por curiosidade acadêmica? Não? Isso aqui é um torsade de poids, tá? Uma torção das pontas. Tá? Isso aqui é uma taquicardia ventricular, sem pulso, obviamente.
tá? Relacionado como um dos principais problemas com pacientes que têm doenças genéticas que causam a morte súbita. Se vocês virem aqui direitinho, nós começamos com a avaliação do aparelho, está tudo indo muito bem, até que um determinado momento fica exatamente dessa maneira. Tá? Ou seja, isso aqui é a arritmia que está causando, é o mesmo que eu estou vendo aqui, é isso que o aparelho está reconhecendo. Ele reconhece, o paciente teve uma síncope aqui nesse momento, ou seja, ele teve um desmaio, teve uma morte súbita. O aparelho reconhece, carrega e aqui ele dispara a terapia de choque. Quando ele dispara a terapia de choque, o paciente volta ao ritmo cardíaco normal. Tá? Acredito que vocês talvez tenham visto esse vídeo na internet. Esse vídeo, aquele traçado é desse paciente. Fica bem de olho o que vai acontecer logo depois que ele cair. Jogo de futebol, né? Ele já era sabidamente, ele teve uma licença, se eu não me engano, isso é na Suíça, a origem do vídeo eu vou ficar devendo. Ele tinha uma licença da Confederação de Futebol do país para jogar, né? Aqui no Brasil existe apenas um único jogador que está tentando essa licença, um jogador do Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro. Ele também tem miocardiopatia hipertrófica, se vocês procuraram, é Estevan, alguma coisa que está o nome dele na internet. Eu até ia trazer a foto dele, mas eu não consegui localizar a foto, só a reportagem. E esse paciente ele conseguiu essa liberação, ele teve uma parada cardíaca, que é aquele traçado que vocês viram, tá? Teve o choque do desfibrilador e conseguiu sair. Tanto que aqui vocês vão ver que ele fica acordadinho. Antuérpia é Bélgica, né? Antuérpia é Bélgica, então é belga o filme, não suíço, perdão. Isso é se der tudo certo. Se deu tudo certo, é isso que nós vamos ver. E se não der tão certo assim? Entenderam ou não? Na verdade, isso foi uma trollagem. Ele não tem nada. Tanto que quando ele volta rindo, achando que estava tudo ótimo. Né? Esse vídeo virou viral na internet, um monte de gente viu o que estava acontecendo. Esse rapaz ele é um instrutor de voo, né? Que é o Patrick. E eu estava voando com um amigo que está no banco de trás do helicóptero. Simplesmente ele resolveu pegar uma peça no amigo. Né? Fingiu um desmaio e aí vocês viram o que o amigo falou a respeito da boa vontade da brincadeira que ele fez. Tá ok? Beleza, gente, era isso aí que eu queria conversar com vocês. Estou aberto para discussões e perguntas se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigado.